Fala, Poá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ACIPOAcast, aqui diretamente da sede da ACIPOA. Eu sou Fábio Fernandes e junto comigo está aqui o nosso diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Olá, Fábio, tudo ótimo, espero que você também. Fábio, a gente está aqui num momento incrível, oportunidade de a gente divulgar o empreendedorismo, divulgar a cidade, fomentar tudo isso como que é o dia a dia de um empreendedor. E hoje a gente tem aqui um convidado especialíssimo, é o Francisco Quintino. Legal, Ivan. Antes da gente entrevistar o Quintino, eu queria apresentar os nossos patrocinadores que fazem possível esse evento, né? Esse podcast. Eu queria dizer que apoiam, né, essa nossa iniciativa a Levan Seguros, a Kim Color aqui do nosso convidado, a MP Com Assessoria Contábil, a Brasil Cacau Unidade Poá e também o Rotary Clube de Poá. Fala pra gente do Quintino. Então, o Quintino é um empresário aí já bem conhecido, né? Se eu for ler isso aqui tudo, a gente vai passar o dia inteiro aqui lendo, mas dá um resumo aqui geral. O Quintino, ele é brasileiro, se destacou no setor gráfico. Ele é dono da Kim Color, fundada por ele há mais de 30 anos. Sob sua liderança, tornou-se uma empresa de sucesso de qualidade e inovação, né, Quintino? Muito bom. Quintino, como é conhecido, é um exemplo de empresário que combinou visão, determinação e paixão, que eu acho que precisa hoje em dia, usando sempre como base a ética de trabalho. E essas são as principais características que podem ser destacadas sobre o Quintino: liderança visionária, comprometimento com qualidade, paixão pelo setor, ética de trabalho. Francisco Quintino, ele é empresário, líder e vice-presidente da RA3, da FACESP, Região Administrativa 3, Metropolitana do Alto Tietê, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de São Paulo. E presidente do Rotary Clube Gestão 2425, é membro ativo aí da CIPOA, Associação Comercial e Industrial de Poá. E tem sido uma figura importante na região, fomentando o empreendedorismo. Fala, Quintino. Senhores, boa tarde, presidente Fábio. Tudo bem? Eu já devo logo de antemão cumprimentá-lo por essa iniciativa aí, que é uma iniciativa muito bacana, trazer um empresário da nossa cidade para contar a sua história, o seu case, isso é muito legal. Ô Ivan, depois de você me falar tudo isso, meu companheiro, o que eu posso falar mais sobre isso? Só um detalhe aí, na verdade eu fui vice-presidente regional da FACESP na gestão passada, tá? Já não estou mais como vice-presidente na federação, e isso foi um grande ganho para a associação comercial da nossa cidade, porque era uma luta que nós começamos aqui lá atrás, o Fábio sabe disso, né, presidente? Nenhuma entidade do porte da cidade de Poá, como uma entidade pequena como o Poá, chegou a ter um vice-presidente regional no Alto Tietê. Sempre ficava entre as grandes, Mogi e Guarulhos. E a gente, com muito trabalho, fizemos esse trabalho, essa lição de casa e conseguimos aí a primeira vice-presidência aí do Alto Tietê. Espero que o Fábio aí possa vir a ser um desses vice-presidentes futuros Já também. temos um novo Diante de candidato. todo o trabalho que ele tem feito junto à associação comercial, ok? Legal. Esquecemos de um detalhe, o Quintino é ex-presidente da Associação Comercial também e conselheiro vitalício, então ele não tira o pé daqui. Dos que verdade. estão aí, eu sou o único conselheiro vitalício. É isso mesmo. Dos Mais velhinho. ex-presidentes, eu acho que você é o mais antigo. Não, tem outros, Presidente, não. Tem outro. outros O próprio ex-presidentes. ainda, né, vivo, assim, o próprio Ângelo, né? O Ângelo, Ângelo acho que é o mais antigo dos vivos. Sim, sim. O Ângelo. É isso mesmo. Você Bom, pensa- vamos lá, Quintino. A gente quer saber como é que começa a sua história com o Poá, de empreendedorismo e de vida. Poá, minha história com Poá começa logo após o casamento, né? Na verdade, um pouco antes, porque eu sou daquela velha guarda. Eu comprei terreno, eu construí a casa e vim morar em Poá. Então, passei pelo menos uns 3, 4 anos construindo a minha residência aqui. Quando eu falo construindo, botando a mão na massa, pegando o bloco, fazendo massa, vindo finais de semana. Que a gente é da velha guarda, é isso daí. Casei e vim morar em Poá. Nessa ocasião, eu já estava atuando na minha área que hoje eu faço, que é rótulo de etiqueta adesiva. Trabalhava em uma empresa em São Paulo e decorrido um período aí, depois do nascimento do meu primeiro filho, que seria a minha filha aí, foi onde eu entrei no desbravamento de ser um empreendedor, né? De empreender no meu próprio negócio. Mas eu costumo dizer que eu fiz escola para poder empreender, né? Trabalhei em várias indústrias antes de montar o meu negócio. Então, acho que esse já é um dos primeiros cases de sucesso. Você conhecer, né, o que você vai empreender.
Desculpa, Ivan. Esse ano que você vem para Poá, foi que ano e que idade você tinha? 87, oficialmente como casado. 87. 22 anos, se eu não me engano. Aí você fala que trabalhou em várias outras frentes. O que você fez antes aí de ser esse empreendedor? O que você fazia? Fala pra gente. Já fui feirante, fui confeiteiro, fui padeiro, vendi, que podia, a criança podia, né? Menor de idade. Podia trabalhar. Empurrar carrinho de iogurte, do iogurte mesmo. Quer dizer, a gente fez bastante coisa. Foi quando eu entrei na indústria, a primeira indústria que eu entrei já era no setor de rótulo e etiqueta adesivo. Com quantos anos isso, Quintino? Isso... Saí do exército, 19 anos mais ou menos. Tá. 19 anos. Rótulos e etiquetas adesivas, você tá nesse ramo há quanto tempo? 32 anos. Uma vida inteira. Escola, né? Uma boa escola. 32 anos. E aí você vem com 22 anos para Poá, você já começa a empreender? Como é que é a sua história? Não. Eu vim para Poá, trabalhava na área de... Cheguei a trabalhar no chão de fábrica, por isso que eu gosto de dizer que eu fiz escola. Trabalhei no chão de fábrica realmente, fazia limpeza de máquina e equipamento. Nessa época, varria chão, fazia tudo isso. E aí passei para o setor de vendas, passei para o setor de gerência. E aí depois eu empreendi realmente no meu negócio, que foi por volta... Foi em 94, na verdade. Esse é o ano que eu fundei aqui em Colo. Eu iniciei sozinho a princípio. Depois, mais ou menos na história que a gente contou aqui nos bastidores, eu tentei buscar um sócio para ajudar na situação. Os que eu mirei não queriam. Foi quando eu tive a surpresa de um irmão meu, irmão de sangue mesmo, carnal, falar: não, eu confio em você, eu acredito em você, eu vou com você. E aí a gente formou uma sociedade, abrimos um CNPJ oficial, trabalhávamos durante o dia, eu fazia vendas, né, que só eu que estava livre para isso. Esse meu irmão trabalhava numa indústria, por coincidência, que fazia máquinas e equipamentos na área de flexografia, e à noite a gente fazia os nossos negócios. E ficamos nisso por um ano e meio. Legal, muito bom. Ô Quintino, você falou um negócio aí, cara. Você tinha falado já nos bastidores. Você tá cheio das palavras difíceis hoje. Acho que você engoliu aí o dicionário. Você tinha primeiro falado de serigrafia nos bastidores e tal. Silk Screen, né? Silk Screen. É o dado mais técnico de serigrafia. Silk Screen é o mais popular. Tá, e agora vem com flexografia. O que é isso, cara? Foi, na verdade, a evolução do nosso setor, né? Porque, realmente, a área de serigrafia era muito forte no rótulo, na etiqueta, que a gente fazia materiais de serigrafia, era em vinil transparente, vinil branco, materiais em folhas, em cartelas. Uma evolução, apareceu a flexografia, que são máquinas rotativas. Foi quando começou a desenvolver o setor para rotativo, que a gente chama hoje. Então, desde 94 você abre aqui em Color. Você está no mesmo endereço desde então? Mesmo local, mesma sede própria. Morei lá, depois construí um patrimônio, comprei casa e tudo mais em Guarulhos, mas a sede nasceu onde nós estamos hoje. Você começa com o Silk Screen, que é uma coisa meio artesanal, Meio né? artesanal, perfeitamente. Você espalha ali a tinta, né, na tela. E aí para você ir para flexografia, né, que são equipamentos rotativos, como é que isso acontece? Qual que é a virada de chave que você identificou? São 2 pontos. E aí vem de encontro de novo com esse meu irmão que trabalhava nessa indústria que eu te falei, que o patrão dele é uma pessoa excelente, já até nos deixou aí. Ele anunciou, depois de 1 ano e meio, ele anunciou a saída dele porque a gente tinha subsídio para manter o salário dele e o meu, né? Depois que a gente trabalhou nesse período. E aí ele faz um anúncio para o patrão, ele como um excelente profissional que sempre foi, o patrão acolheu e falou para ele: tá, como eu posso ajudar você? Mas só que legal, né? Que ação, como patrão, né? Como visionário. Sim, gratidão. E aí ele falou: a gente precisava de um equipamento, né, mais moderno, que possa nos ajudar a produzir mais. Foi quando ele nos levou, porque ele fazia o quê? Ele comprava equipamentos, ele recebia equipamentos antigos como forma de entrada e ofertava o dele novo. Então ele tinha sempre um estoque de máquinas e equipamentos usados, né? Foi onde a gente foi lá no galpão dele e escolhemos nossa primeira máquina flexográfica. Que aí, ele nem fez essa história de descontar pelos direitos dele. Ele falou: como é que vocês podem pagar isso para nós? Olha que legal, Sim. que oportunidade. Você tem essa máquina até hoje, não? Não, essa máquina eu não tenho, porque ela serviu como base para modernizar a nossa máquina. O legal é isso, ainda em vida nós conseguimos. Depois do decorrer de uns 2 anos, nós fomos lá e compramos equipamento zero dele. Ou seja, o cara é muito visionário, né? Sim, sim. O patrão dele era um visionário. Olha, até me arrepio de falar isso. Porque o que acontece? Ele, num ato de ajuda, depois de 2 anos, nós fomos lá e compramos um equipamento zero dele.
Tava O que fomentando. nós fizemos? É. Nós devolvemos o que ele tinha nos dado como entrada. É lindo isso. E aí deu. E aí fomos lá e pegamos equipamento novo, com mais tecnologia, com mais capacidade de produção, qualidade de impressão e tudo mais. Então, foi isso. Como era Poá em 94? Qual que era a sua visão que você tinha da cidade? Muito pequena. Quando eu cheguei em 94, ainda tinha a passagem do trilho ali, né? Da linha e tudo mais. Era bem pequena, cidadezinha bem pequena. Sim, pro pessoal mais novo, né, a gente conseguia atravessar ali da Sim. 9 de julho, vamos dizer assim, para 26 de março, pela linha do trem. Pela linha do trem, eu cheguei nesse período. Aí tinha ali ainda aquela parte toda do relógio ali, tudo aberto ali. Muito bacana. Eu sou de uma cidade vizinha, a gente só ouvia falar do relógio. A cidade joia, o relógio da cidade. Eu sou de Ferraz, a atração, não, vamos pra Poá. Poá é uma cidade bonita. Não, e é Poá verdade. Isso que eu ia dizer, eu quero ir pra Poá. Isso eu ia Era dizer o desejo também. de todo mundo. A questão da zeladoria, que hoje é muito falado, da cidade, era maravilhosa, né? Sem falar em nenhum ponto político, mas era uma joia. Poá era uma joia. Ô, Quintino, só voltando aí, você teve pessoas que te ajudaram muito, né, no seu trajeto, na sua vida. Teve o José, o seu irmão, teve o patrão dele, e hoje você é uma pessoa extremamente influente na cidade, no meio empresarial. Você acha que isso te ajudou a ser como você é hoje? Como que você determina essa conexão com as pessoas, com os empresários? Eu acho que a sua resposta aí a sua pergunta é bem essa mesmo, né? Eu acho que todo esse ato de eu ter recebido toda essa ajuda, todo esse carinho, e transformou-me, né, num sentido de um ser humano melhor, sim, sem dúvida. Eu gosto de contribuir, gosto de ajudar, isso acho que para quem me conhece, não é nenhum segredo, né, Fábio? Eu tenho esse ímpeto, de doar-me, de ser uma pessoa realmente que gosta de ajudar. E é aquela história, né? O que você faz de bem, o bem retorna para você, isso eu não tenho dúvida. Vou pegar esse gancho, que é super interessante. O Quintino é um cara que faz networking em qualquer lugar. O Quintino é conhecido como o selfie-man, né? Selfie-man. É selfie-man. O homem da selfie. Como é que nasce essa característica sua? Porque, de fato, a gente vê nas redes sociais você se encontrando com 3, 4, às vezes 10 pessoas no mesmo dia e conversando e interagindo. Como é que é essa rotina do Quintino? E registra tudo, né? Ele Vou registra contar- tudo. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não era tanto assim, que nem diz o pessoal dado, né? Eu era um cara carrancudo. Eu era o Fábio antes do VNI. Sério? Olhava pra mim, o pessoal falava que eu tinha cara de- Dava medo, É, eu tenho medo do Fábio. Mas aí toda essa experiência de ter que empreender, você tem que mudar, né? Porque você tem que ser sorridente, mesmo quando você está na dor, você tem que dar um sorriso, porque senão a coisa fica feia. E aí quando veio essa história de celular e tudo mais, a selfie, foi uma grande diferença que eu tive, né? Porque para me destacar, a verdade era essa. Era uma ferramenta que nem a gente tem várias ferramentas hoje, né? E isso trouxe realmente uma positividade muito grande para minha pessoa. Eu acho que muito bacana. Nasceu sem grandes proporções, mas foi baseado nisso. Né, pegando essa questão da dor que você fala, tem um ditado que é muito interessante, eu acho que ele é importante que todos os empresários sigam, né? Você deve chorar somente lá no quarto, na sala o sorriso tem que estar ali brilhando, né, Quintino? História que eu gosto de contar para todo mundo. Quem vê o Quintino aí fazendo toda essa peripécia, viajando, sorrindo, não sabe a minha dor lá dentro. Hoje eu vou ser sincero para você, a única que sabe a minha dor, que não sabia, e recentemente, nos últimos 5 anos, descobriu a minha dor verdadeira aí, financeira, dizendo, é a minha esposa. Hoje, né, ela sabe como é que é, mas nós empresários temos nossas dificuldades e são muito grandes, mas a gente também não pode, costumo dizer, sentar no meio do chão de fábrica chorar. Nós temos que ir para cima e a luta. Eu te interrompendo, desculpa. Não, tranquilo. Falando de dificuldade, de dor, qual é a maior dificuldade que você encontrou e encontra até hoje, como empresário? Como empresário, de Posso dar uma pitada? Claro. A dificuldade, né? Se você quiser falar da dificuldade, mas também eu queria uma situação de perrengue, aquele que deu tudo errado, que você teve um prejuízo, né? Eu acho que os prejuízos eles devem ensinar, né? O Kaique da Tirimbins, ele fala assim, cara, eu abri uma rede nos Estados Unidos, perdi 20 milhões e não aprendi nada, né? Eu falei assim, não, aí foi caro. Mas quando você tem um perrengue que você aprende alguma coisa, que você sai mais forte, eu acho que faz todo sentido, né? A vida nos ensinando. Qual a sua maior dificuldade dentro do mercado de empreendedorismo, né? E depois, qual foi o maior perrengue que você teve? Eu vou dar um exemplo da seguinte forma. Eu, quando já estava numa linha, não estabilizada, mas eu estava com a Colo já numa formação, uma clientela boa, a gente resolveu investir num outro negócio.
Eu falei, porra, né? Aquela história, né? Uma única renda. Eu resolvi investir, na época, numa escola de computação. E aí a gente botou uma grana de um cliente que nós recebemos, um valor significativo no ato. Aí a gente falou, eu e meu sócio, pô, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Graças a Deus eu já estava mais assim. E aí nós chegamos à conclusão que nós deveríamos investir num outro negócio. E aquela história, você não conhece. Foi o que eu tiro como exemplo. Eu não fui para uma área que eu conhecia. E, cara, eu quando entro num projeto, eu entro com a cabeça. Vou para cima, você entendeu? E aí a gente locou um espaço, reformamos o espaço do cara todinho, que até hoje, quando ele me vê, ele solta um sorriso enorme. Fizemos salas, 6 salas, muito bem montado, compramos máquina, equipamento, tal, contratamos e fomos para cima disso. Em Poá? Em Poá. Ah. Em Poá, na deputado Castro de Carvalho. Ah. Esfera. Você já ouviu falar na Esfera? Sim, ali no comecinho, né? No comecinho. Ah. E a gente foi para cima disso aí. Mas não deu certo. Nós não sabíamos da área, não conhecíamos. Eu contratei na ocasião um profissional lá, que era professor na área. Não foi bacana. Perdemos dinheiro ali. O que você trouxe de lição disso? Que tem que conhecer o que você vende, ou o que você vai fazer. Eu acho que isso é fundamental. A Kincolo dá e funciona até hoje, que não digo. Isso aqui para mim é escola, eu fiz, eu conheço. Eu, quando ainda estava com a Kincolo pequenininha, eu gostava de dizer o seguinte, eu contratava um funcionário, um impressor que era X, o cara vinha para mim e falava, senhor Quintino, isso aqui não dá para tirar. Eu falava assim para ele, não dá para tirar não. Eu ia lá na máquina. Vestiu o avental? Mostrava para ele como que fazia. Ia lá, tirava. Bastava fazer isso uma vez, né, na verdade. E o cara não vinha mais para falar comigo se não dava. Quando ele vinha para falar comigo, ele vinha para falar assim, senhor Quintino, o senhor consegue tirar isso aqui? Ou o senhor acha que o senhor pode me ajudar? Então, é conhecer o que você vende, conhecer o que você faz. Eu acho que não tem segredo maior. Ou antes de montar o seu negócio, estude bastante sobre o assunto. Vá lá, pesquisa. E hoje, então, nem se fala, né? Com as redes sociais aí, com tudo que você tem, IA. Vai lá, pesquisa. Não basta só sair do seu sonho, né? Dizer assim, eu tenho um sonho de empreender. Empreender em quê? Tá, vou empreender em tal coisa. Mas para mim empreender em tal coisa, eu tenho que ir lá e pesquisar e saber fazer. Porque se eu tiver dificuldade e não conseguir, o meu funcionário não conseguir fazer, eu tenho que fazer. É o que você faz, né, Ivan? Sim, você vai lá, Ivan, você é contador, você é dono de um escritório hoje, mas se te faltar o funcionário, se te faltar um time, você vai lá e executa. Sabe resolver. Cara, então um dos maiores conselhos que eu dou hoje, se você vai empreender, empreenda, ótimo, é bacana, é legal, mas estude e tenha conhecimento sobre o negócio. Esse foi o perrengue. E o desafio maior hoje da Kincolo? Vencer um pouco, talvez do perrengue que eu te falei, de funcionário. A tecnologia está muito avançada e eu tenho hoje um equipamento, vamos dizer assim, que ele tem uma dependência, eu posso dizer assim, de 50% a 60% de funcionário, onde você tem equipamento no mercado hoje que essa dependência ela é de 15%. Então é uma preocupação que eu tenho de atualizar o meu equipamento. Sim. Essa questão de funcionário, eu estava conversando, né, Fábio, antes, eu faço parte de um grupo empresarial também, como franqueado, e é uma dor que todo mundo sente. Aquele que encontrar uma alternativa que resolva essa dor, cara, essa pessoa vai estar bem. Vai estar bem. Cara, eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse hoje que fazer uma virada que nem eu fiz, sei lá, uns 20 anos atrás, que foi quando eu saí plenamente da serigrafia, porque a gente fala flexografia, e aí dentro da flexografia vinha um outro setor que é a modular, que é também uma flexografia. Mas a flexografia inicial que eu falei para vocês só imprimia em papel cochê. Papel. Qualquer tipo de papel. Aí surgiu a modular, que ela já imprimia em filmes, que seria o vinil. Foi quando eu dei a grande virada. A grande virada, que eu saí da serigrafia com 20, 30 funcionários, porque para cada mesa precisa de 2 pessoas no mínimo, e eu tinha lá 10... 15 mesas, e já tinha a Larese, que já era semi-automática. Mas aí, era muita mão de obra, tá? Muito funcionário, 20, 30 funcionários só num setor. Aí eu comprei equipamento, troquei da flexografia para a modular. Aí eu comecei a imprimir em filme. Cara, só de cara, eu tive mais ou menos 15 funcionários de corte. Então... Tecnologia é a opção, né? É uma das coisas que... Falando em tecnologia, Quintino, hoje, como que é a atualização desses equipamentos que você utiliza?
Como que você vê o futuro também desses equipamentos? Como que é a sua rotina na parte operacional hoje? A tecnologia do meu equipamento está vindo hoje porque eles chamam de HP, né, Índico, que seria as impressoras digitais, mas elas ainda não alcançaram o nível de grande produção, de grande escala. Inclusive eu tentei recentemente investir numa digital e tive Era isso que você um dos estava... perrengues atuais foi esse, Foi né? esse, né? Eu comprei, era para mim ter já apostado no equipamento que eu te falei que era mediano, que era meia ponta, que ainda não é digital, deveria ter comprado ela, não comprei. Investi num digital, o digital que eu investi não produziu nada, paguei muita grana, entrei com uma ação contra a empresa, retornei um pouco desse valor ou deixei de pagar, mas o valor que eu investi nele, se eu tivesse investido no equipamento que eu estou em procura hoje, eu estaria legal. Então, existe sim tecnologia Você vindo. mirou muito alto Mirei alto. e de repente o intermediário ali seria a solução. Seria a solução no momento. Seria. E por que você acha que você fez isso? Até como testemunho para os empresários que estão assistindo a gente, ter um feedback e Aí ter o caminho das pedras. Né? Teve uma sequência de questões. Primeiro que a gente estava saindo de uma pandemia e havia no nosso setor uma redução muito grande de compra. O cara comprava 50 mil, ele queria comprar 5 mil com a mesma qualidade. O equipamento oferecia justamente isso, uma disposição de pequenas tiragens com grande qualidade. Isso foi fundamental para optar para isso, porque eu ia ter, na verdade, então, um equipamento que ia atender o pequeno e eu teria a minha máquina que atendia o grande. Mas a questão da máquina, mesmo eu fui fazer visita técnica, você fala, mas como você entrou nisso? Eu fui fazer visita técnica, fui fazer tudo. Mas o que eles... Por isso que eu entrei com uma ação contra os caras. O que eles ofertam não é o que realmente... o que ele prometia, né? Entendi. Não é o que acontecia na realidade do dia. Faltou informação para tomada de decisão. O seu fornecedor não foi totalmente transparente. Não foi Te transparente. induziu a erro. Completamente. Entendi. É uma situação que embora tenha sido recente, mas me lembra muito antes aí da grande globalização, que você produzia só para vender e não se preocupava com qualidade, né? Então faltou um pouquinho aí disso desse fornecedor, né? Mas assim, depois pesquisando melhor, a gente viu que outros casos já acontecia e tal. Porque aí também é o seguinte, existem equipamentos hoje de grandes empresas que eles até te oferecem essa condição, mas os custos, né, operacionais são muito altos. E a gente foi em busca de um meio termo, né, um custo operacional baixo, que na verdade por fim não se tornou tão baixo, era caro ainda assim, e você fazia um lote de etiqueta hoje. Era uma luta para você conseguir fazer. Quando você fazia, que nem aconteceu a amostra que eu fiz para alguns clientes, quando você ia repetir o pedido, ele não estava com o start igual para fazer. Ele dava alteração, porque era muito variáveis no equipamento. Enfim, Complicado. Ô, Quintino, uma dúvida técnica. Você falou da etiqueta, como produzir etiqueta. Costuma ter perda de insumo? sim. Errar alguma Como é o coisa? percentual de perda? Nós temos um percentual na nossa tabela de custo de 10%. 10%. Já está em... Sobre a linha de produção que você faz. Vai produzir 50 mil, você mais ou menos tem ali uma perca de 500, de 5 mil, né? 10%. Pegando o gancho dessa questão da perda das etiquetas, né? Até para quem está assistindo a gente entender, esse segmento de etiqueta que você faz etiquetas para quais tipos de indústrias? Quem que usa a sua etiqueta? Nosso setor é muito para a área de cosmética, Tá. farmacêutica, né? Cosmética farmacêutica, alimentício, automotivo. É um mercado amplo, vasto. Cosmética é o mais forte. Eu fabrico um shampoo, você faz a etiqueta do shampoo. Entendi. É o rótulo, né? Vai o rótulo. Aí que tá, mas tudo tem uma alternância de mercado, né? Hoje nós fazemos rótulos e etiquetas adesivas. A indústria do shampoo, hoje eles têm o que eles chamam de sleeve, que é o termo encolhível. Então é uma camisa que veste, já não é mais a etiqueta autoadesiva. É uma tendência de mercado, mas ainda é uma tendência que está só nos grandes escalões, nas grandes empresas. Então a gente fica... A Quincolo sempre teve um posicionamento de mercado, e é muito importante o empresário saber em que ponto do mercado você cabe. Eu sei que eu não consigo concorrer com uma gigante, com uma grande. Então eu sempre tive na minha consciência a Quincolo pequenos
e médios negócios. Até porque nos pequenos e médios negócios você tem uma margem de lucratividade bem maior. Parece bobagem, mas é. No grande negócio você tem muito leões lá em cima, né? Tem muita gente grande concorrendo. Briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Então eu nem me meto com isso. O cara vem para mim e fala, eu tenho 5 milhões de etiqueta. Ele não enche os meus olhos de ali. Eu fico ali entre os 50 mil, 100 mil, 500 mil, que a margem é maior, né? O risco é menor. Se eu forneço 5 milhões de etiqueta para um cara e errar a letra A da etiqueta dele em algum texto, tô na roça. Você tem que conhecer, né, o que você faz. Você tem autoridade nesse segmento pelo seu tempo de trabalho, né? Por todo o seu conhecimento. A sua equipe reconhece isso, né? Como você falou, né? Na hora que não dá, dá sim. Eu vou descer lá e vou mostrar para você que dá. Mas fala pra gente como que é o Quintino líder, né? Dentro da sua empresa, com os funcionários. Como é que você motiva eles? Como é que você lida com os conflitos? O que você teria aí de dica, né, para os empresários? Olha, uma das coisas que eu tenho alegria em dizer para você, você sabe bem disso, eu tenho um funcionário meu de 30 anos de carreira comigo. Tem um com 30, um com 28, a Luciana tem 15 anos, o mais novo tem 5 anos. Então, eu acho que isso demonstra um pouco, né, do que é a personalidade não só do empresário, como da seriedade e o comprometimento da empresa para com seus funcionários e seus colaboradores. Porque nos dias de hoje, quando é tão volátil, os jovens, né, não se segurarem em empregos, nós temos aí uma escala aí, 30 anos numa empresa É uma vida. História. Eu vi a filha nascer, recentemente eu fui no casamento da filha de um deles, e agora eu sei que ele é avô, a filha tá para ter o neném. Então, eu acho que só aí já dá para dar um parâmetro, né? A gente sempre foi muito humano, né? Acho que a palavra humanidade é muito grande, é muito forte. Empático. Você sempre teve empatia com o funcionário. Sim, a gente está lá para contribuir, para ajudar, porque a gente sabe que eles têm suas dificuldades, eles em todo momento tem a porta aberta para vir conversar comigo e falar dos seus problemas. E você acha que essa empatia nasce por você também ter praticado chão de fábrica? Sim, sem dúvida. Trouxe isso? Sem dúvida, sem dúvida. A história, né? A história da pessoa em si, do empreendedor, acho que conta muito. Tem muito a ver, pelo que eu vejo, Fábio, o que ele contou no começo, né? Que ele tem lá a ajuda do José, do patrão do José, que foi lá e ajudou ele no momento que ele falou, não, agora você é empreendedor, eu preciso de ajuda. E saber receber ajuda, eu acho que é importante também, né, Quintino? Eu vou contar uma história rapidamente lá de trás da ajuda do patrão do José também, porque assim, eu tenho uma história com o patrão do José. O patrão do José, ele virou sócio de um antigo patrão meu, né? Vamos dizer assim. E aí esse antigo patrão meu, no momento também, desmanchou a sociedade com ele. Esse cara já tinha potencial, ele sabia que eu tinha saído da empresa. Ele me chamou para bater um papo em determinado momento e ele queria que eu montasse uma empresa, né? Junto com ele, onde ele ia ceder todos os equipamentos e eu já tinha constituído a minha empresa aqui em Colo. E aí eu falei para ele, tá, mas você quer eu como funcionário ou como empresário, como sócio? Não, você vai ser o meu gerente. Eu falei, então não. Então fica com tudo e eu vou tocar o meu negócio. Pegou o gostinho do empreendedorismo, né? A gente não quer mais, né? Aí um pouquinho antes disso, dessa história, só para dizer, antes da flexografia, que já era uma máquina que estava vindo para a modernidade, existia uma máquina chamada tipografia, que era bem isso, era um clichê batendo e fazendo a impressão através de carimbagem, né? Esse funcionário, esse patrão do José, um belo dia eu cheguei lá para ele, falei da minha dificuldade que eu tinha, depois da gente ter passado por essa história, né? E aí ele falou, Quintino, pela sua necessidade que você fez comigo, na ocasião que eu te chamei para ser um funcionário, para tocar o meu negócio, você foi às claras e disse que iria tocar o seu negócio, eu fui lá falar para ele se ele não conseguia me vender uma batidinha, né? Que foi a primeira máquina mesmo daqui em Colo que a gente teve. Ele falou, eu vou também te ceder essa máquina, você pode ir lá atrás, pegar lá, tem uma lá que você pode olhar, eu vou mandar para você lá e ele falou assim para mim, você vai me pagar ela como você puder. Que sensacional. Esse cara sempre foi. Legal. Mas pelo seu comportamento, pela sua ação. Percebo pela sua história que a verdade, né, a transparência é um valor essencial para você. Não. E é a base do seu sucesso, pelo que a gente tá vendo. Isso eu não discuto, não tem, né? Não tem, eu cultivo muito isso. Vamos, ainda assim no empreendedorismo, vamos falar de família, né? Família trabalhou com você, trabalha, como é que é esse relacionamento, né? Tem muito empresário que às vezes separa, né? Não, meu filho não vai trabalhar aqui, minha filha não vai trabalhar aqui, meu negócio é difícil, isola, né? Como é que é o Quintino, né, nessa área? Olha,
primeiro impacto que eu tive realmente com o filho foi a minha filha. A minha filha, quando eu já estava montando o negócio, ela saiu da faculdade, advogada e tal. Eu achei que realmente ela vinha para o negócio. Eu acho que ela herdou um pouquinho de mim isso aí. Ela logo de cara chegou para mim, bem assim, ó. Pai, eu não quero trabalhar com o senhor. Eu não vou trabalhar com o senhor. E ponto. Não me deu chance de argumentação. Sim. Eu falei, porra, tá. Nesse momento você fica magoado ou você fala assim, não, Não, é verdade e eu aceito? Cara, uma coisa com os meus filhos que eu nunca tive foi esse negócio de mágoa, no sentido assim, não, tudo bem, é um direito seu, né? Foi, graças a Deus a gente sabe essa história hoje, tá lá fora, vivendo bem e tal, não sei o quê. O Kaique já foi um pouquinho diferente, porque o Kaique, na verdade, ele teve um pouco de dificuldade no colégio, que a gente mudou, quando a gente cresceu um pouquinho, é que eu te falei, a minha fábrica era no fundo da minha casa, que hoje é a fábrica aqui. A gente cresceu um pouquinho, e aí eu falei para a patroa, bom, agora a gente pode, na verdade, investir numa casa para nós, ou a gente fica aqui em Poá mesmo, ela tinha a questão dos pais, resolvemos ir para Guarulhos, fizemos uma casa lá, tal, não sei o quê, e o prédio daqui em Colo, junto com o meu sócio, que ainda era meu sócio, a gente fez uma partilha entre nós e ficou tudo certo. Aí o Kaique e a minha filha foram para Guarulhos. O Kaique não se adaptou na escola em Guarulhos. Aí, coisa de mãe, veio, conversou comigo, o Kaique precisa ir com você para lá. Deliberato, Colégio Deliberato, vocês bem sabem. Sim. Um grande Marcelo. irmão, Marcelo. Ele teve grandes momentos no colégio. É um case que eu deixo até aqui de parabéns pro Marcelo, meu filho, muito bem recebido lá e tudo. O Marcelo, um irmãozão, foi pro Deliberato, ficou no Deliberato. O que acontecia? O Kaique ficava no Deliberato até 11 horas, meio-dia, saía de lá, vinha para Quincolo, e aí ele começou a aprender o ofício que ele hoje está atuando, inclusive numa empresa concorrente nossa, mas é uma multinacional, estou super feliz com ele. Mas ele viveu um período na Quincolo, só que assim, a gente sempre teve uma franqueza. Era funcionário. O período que a gente cobria dele era do período do meio-dia até as 5h30, 6 horas, ele ia embora comigo para casa. Ele ganhava por isso, ele foi registrado por isso e tudo mais. Nunca teve essa história, você trabalha porque você é filho do dono. Não. Você tem o seu salário, você tem as suas coisas. E aí ele galgou, ficou na Quincolo, nós tentamos, ele foi o que mais se aproximou de talvez vir a herdar a Quincolo no sentido, né, de permanecer. Mas assim, duas pessoas líderes, né, na verdade fica difícil, né? Bate cabeça, né? Os bicudos, né? Eles se vejam, como diria minha mãe. Ele já tinha uma personalidade muito forte, acho que um pouco do pai também nessa história Causava toda. muito A gente ruído. conhece no filho, né? Muito ruído, né? Muito E aí ruído, né? vai. Mas, cara, ele revolucionou e ele trouxe um grande case para Quincolo, que foi a entrada da mãe dele. Foi quando a minha filha mudou, casou, tal, foi para fora. A minha esposa ficava um período em casa, nós resolvemos trazer ela para dentro do negócio. Foi bom e foi ruim. O bom é que ela deixou de gastar demais o cheque especial e o cartão de crédito, que ela começou a conhecer o valor do dinheiro, e o ruim é que ela começou a cortar o meu dinheiro. É isso que eu ia falar. A Rose que cuida do dinheiro na Quincolo, né? Eu falo assim, Imagina o Quintino não, como, então, como ficou. Agora eu chego perto e falo, amor, peraí, quando é que vai sair o meu pagamento? Mas, pô, tá tranquilo, meu financeiro tá tranquilo e tudo mais. E esse apoio todo veio do Kaique com ela, né? Que tinha o tempo de ensinar, porque a minha esposa sempre foi do lar. Trabalhou muito jovem lá na área de costura, mas depois que nós tivemos os filhos, ela era a estrutura dentro de casa. Aquilo que a gente falou nos bastidores também. Pô, como é que é a história de pai? A gente, quando é pai, que estamos aí na luta, vocês bem sabem, vocês logo vão. Você já está prestes a ver isso mais do que nunca. Você curte os filhos, os netos, né? Porque os filhos, na verdade, você tem que trabalhar para dar escola, para dar faculdade, para não sei o quê. E lá dentro a minha fortaleza, e hoje, até hoje, na minha fortaleza, é minha esposa. Isso indiscutivelmente. É uma parceria que dá certo, né? Não, essa. Aquela história, né? Literalmente quem manda é a Rose, né? É. E aí, eu sei que tem vários empresários que estão aqui nos assistindo, né? E aí tem esse dilema, né? Casados, né? Sócios, trabalhando junto. Como é que você separa isso? Você tem uma dica? Porque às vezes, querendo ou não, leva os conflitos da empresa para casa ou da casa para a empresa. Numa relação, né? Marido e mulher, tem um que tem que sempre ceder, né? Eu sou o cara que cede. A tolerância. Ao time. Não, a tolerância é um dos meus maiores, né, patrimônios. Cara, tem que ter, não tem jeito. A verdade é essa. Tem sim, tem esses atritos, dá alguns atritos, mas você tem que ter a tolerância e compreensão e tudo mais. E é uma grande companheira. Eu não tenho o que. Mas vocês costumam discutir assuntos da fábrica
lá no almoço de final de Nós semana. fizemos um grande acordo na É empresa, e esse acordo funciona. O que acontece? Eu tive que bater de frente, né? Eu fui machão. Falei, olha, é o seguinte, a parte da fábrica eu que cuido. Então não tem pitaco na fábrica. A parte financeira eu deixo com você, você que cuida. Eu brigo com ela de vez em quando para pegar um pouquinho mais de dinheiro, mas é assim, eu conheço a parte da fábrica, né? Então eu fico encarregado da parte da fábrica, assunto de produção e tudo mais. De vez em quando ela quer dar uns pitacozinhos, eu já logo falo, não, a fábrica e o financeiro está com ela. Então é o equilíbrio, né? De você separar bem. No final de semana ou no caminho para casa, porque a gente vai junto, sempre tem, né? Naquele momento de trânsito, de deslocamento, que dá quase 40 minutos, sempre tem um resquiscozinhos que fica no dia do final do dia. A gente leva isso dentro do carro até a porta de casa. Quando chega na porta de casa, que eu desligo o carro, a gente... Boa dica. Eu pergunto porque eu tenho esse desafio com a Cíntia de largar o assunto do trabalho lá no trabalho. Porque vira e mexe, quem trabalha com a esposa, tá ali final de semana, na hora do jantar, tá conversando. Ah, não, acabou. Chega de falar de trabalho, vamos mudar de assunto. Cara, quando eu ainda estava aqui com a Kim Colo no fundo da minha casa, que era aqui, eu tive um problema muito maior, porque às vezes eu almoçava em casa, né? Tava ali em casa. Aí eu tô lá brigando com o funcionário, xingando o funcionário, tal. Eu entrava para dentro de casa e ela falou algumas vezes para mim, eu entrava com a cara, né, borrada, comia já meio assim. E Igual foi uma das coisas que ela chegou a falar para mim na ocasião, quando a gente estava discutindo entre comprar uma casa aqui ou comprar uma casa em Guarulhos. E aí foi uma virada de chave também quando nós fizemos isso, porque o que acontecia? Eu realmente saía daqui brabo e tudo, no caminho do deslocamento daqui para minha casa, chegava em casa, eu tava com um sorriso no rosto e tudo mais. E quando eu tinha o meu negócio aqui dentro, eu saía, ela falava assim, meu, você sai lá da empresa, você entra aqui dentro com a cara borrada, bronqueada. 40 minutos era a câmera de descompressão. Câmera de descompressão. E é isso. E ainda isso é hoje para nós, da saída do nosso negócio aqui até em casa. Mas uma dica que você deu, né, traduzindo assim numa parábola, né, um navio não pode ter dois comandantes, né? Tem que ter um capitão só. E claro que você deve consultar ela para muita coisa, deve ouvi-la. É importante isso, né? A nossa esposa é a nossa maior conselheira, né? Uhum. Tá lá a Eliana, que não me deixa mentir, minha esposa também, faz o financeiro da minha empresa. Mas é importante a gente tá na frente, né? Vou dizer assim que a gente tá pegando o vento ali de frente, né? Então a gente sabe para onde o mar tá virando, né? E aí é bom que seja a gente, né, que decida, né, que lado que o navio vai virar. E eu enxergo, e ela já falou sobre isso também um pouquinho, que da mesma forma que a gente tem esse lado dela, né, ela também tem esse lado para nós, que ela sabe que a gente é um porto seguro, né, tipo, quando ela tá no momento que ela fala, não sei o que resolver, a gente se senta junto e eu, com a minha experiência que eu tenho, que é muito maior do que a dela, com certeza, a gente orienta e ela consegue, na verdade, se acalmar e a gente seguir nisso aí. Então, encontrar uma é um espelho, luz no né? final do túnel, É né? um espelho, é um espelho. Quintino, sua história começa com Poá, sua empresa está aqui, mais de 30 anos. E aí, qual é o seu relacionamento hoje com Poá? É de gratidão, é de desafio? A sua clientela hoje é de Poá? Você teria vontade de atender mais clientes de Poá? Como é que é a sua relação com Poá hoje? Cara, a cidade de Poá, para mim, ela é tudo. Eu já tive a oportunidade de levar o meu negócio daqui de Poá para Guarulhos. Antes mesmo da minha esposa entrar no nosso negócio, assim que eu mudei para Guarulhos, a gente recebeu uma oportunidade por Guarulhos para que eu deslocasse a empresa daqui para lá, para umas questões aí até. E eu falei para minha mulher, amor. E aí foi diante daquilo que eu te falei, né? A gente tinha a casa e a fábrica junto aqui. Quando eu desloquei para lá, eu tinha aqueles 40 minutos da câmara de descompressão e a minha mulher insistia muito para que eu levasse para lá. Inclusive, era tipo assim, 2 ou 3 ruas ou abaixo da minha casa hoje de lá. E aí eu falei para ela, amor, não. Como é que eu tenho uma paixão muito grande pela cidade, realmente um carinho. Eu não tenho... Eu acho que eu não tenho. Que eu me lembro assim, um cliente de Poá. E nunca tive. E vou dizer para vocês, desde que eu tenho um negócio aqui, sempre fazer negócio em Poá era uma dificuldade. Foi uma dificuldade. Sempre foi. Ter cliente de Poá. Cliente de Poá. Eu não, outros já me falaram isso, mas eu não sei o que acontece. Parece que as pessoas de Poá, os empresários de Poá, acho que foi bem baseado nisso que eu quis mudar essa história um pouquinho e ser mais participativo na sociedade para poder tentar mostrar isso. Sei lá, o empresário prefere comprar lá do fim do mundo, você entendeu? Não conhecer com quem ele está comprando do que comprar na cidade. Isso eu acho que é uma coisa que me magoa e me machuca muito. Porra.
Quintino, de teor e igualdade, de preço, de qualidade, você poder olhar no olho do cara que você está comprando e dizer assim, não. Agora, lógico, se você está diante de uma situação de custo, que a gente fala muito em custo, que é muito significativo e expressivo, tudo bem, mas porra, não dá para entender. Isso eu sempre vivi na cidade. Mas o meu carinho pela cidade é porque aqui nasceu o meu negócio. Aqui está o meu negócio. Independente, e eu tenho até um orgulho de dizer isso, independente da cidade de Ipuá, eu não vivo da cidade de Ipuá. Eu acho que é isso que me deixa muito confortável. É uma surpresa muito grande ver você com toda essa movimentação, tudo isso que você faz no empreendedorismo de Poá, e você virar pra gente e falar, né, Fábio, que não tem um cliente em Poá. Não tenho É uma surpresa. um cliente. Estive em Ferraz de Vasconcelos, tenho em Suzano, tenho em Itaquá, mas em Poá eu não tenho. Então, dá um recado para os vamos empresários de mudar Poá, esse né? Vamos legal. mudar, né? Sim. Mas Como- essa que é a minha, consumir essa que cidade. sempre foi a minha bandeira, de defender o comércio. Entrei para a associação comercial através do Ângelo, você entendeu? E aí fui convidado por ele depois de um período para vir a ser presidente. Antes de ser presidente, o Fábio já era vice dele. Eu vim conversar com o Fábio quando a gente se conheceu. Fábio, não, tudo bem, eu não O quero. Fábio é velho assim, mas não precisa Fábio. contar para todo mundo, pô. Cara, você falando desse dia, né, que você conversou comigo até na padaria Chips, que você foi muito transparente e verdadeiro, voltando, né, a esse valor seu que é inegociável, foi isso que me conquistou, que construiu a nossa amizade. Legal. Essa verdade, né, de falar assim, olha, eu quero ser presidente, você é o vice, você é o candidato natural, mas eu só vou se você, né, se você não quiser, né? E aí eu falei assim, cara, fico honrado, né, fico assim, emocionado, né, de ter, né, esse contato com você. Hoje, nos meus planos, não tá de eu ser presidente, Sim. né, e eu vou te apoiar. Então, ali você me conquistou. Então, essa questão da É verdade, verdade, né? realmente, Isso é muito forte. Acho que é o mais importante de qualquer relação, né? Legal. muito interessante. Então, assim, empresários de Poá, nós temos aqui uma empresa com mais de 30 anos, referência no mercado, que pode aí criar o rótulo, né, a etiqueta adesiva do seu produto. Não precisa buscar no fim do mundo, né? Tá ali do lado e um parceiro sensacional, né? Se dá, dá. Se não dá, não dá. A verdade acima de tudo, né? E tamo junto. Em uma palavra, o que representa Poá para você? Poá pra mim, uma alegria. 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 A King Color. Aqui em Colo, um sonho realizado. Tá. O que o Quintino de hoje diria pro Quintino de 30 anos atrás? Qual o conselho que ele daria? Não mudar nada e ser realmente verdadeiro, como eu tenho sido sempre. Legal. Quintino, o que você diria para o empresário que está assistindo a gente, ou o empresário, ou aquele que tem o sonho de ser empresário, de tocar o próprio negócio? Que recomendação você daria? Quando você pensar em tirar o seu sonho, né, que na verdade empreender é isso, é tirar o sonho para a realidade, antes mesmo disso você ir para cima de um estudo e conhecer muito bem o que você vai querer empreender. Legal. Aquela situação da escola te marcou mesmo, né? Sim, sem dúvida. Legal. A gente tem vários relacionamentos, né? E falar um pouco de altruísmo, né? Do Rotary, né? Você foi presidente do Rotary. O que te marcou na passagem como presidente do Rotary? O servir, né? Servir o companheirismo no Rotary Club é algo... Eu acho que tudo isso, é amizade, é verdade, sabe? Eu acho que o servir é algo muito forte no Rotary. Legal. E aí, para a juventude, né? Para a juventude em si, a gente sabe da dificuldade. E eu vou te falar até que na minha empresa eu tenho jovens talentos, né? Não sei se na sua empresa também você conseguiu. Mas se você fosse dar uma dica para o jovem hoje, para ele se inserir no mercado de trabalho, ou até para ele viver esse sonho dele, que é de repente empreender, o que você diria para esse jovem? Cara, ser persistente no sonho dele, ser bem informado, né? De novo, né? Ter bastante informação do que ele quer para o futuro, para a vida, para o negócio. Estudo é algo que é fundamental, eu não abro mão. O jovem tem muito essa história hoje de ser influencer, né? Na verdade, mas, isso eu vejo como passageiro, né? O que que te conduz para um futuro brilhante é conhecimento, né? É estudo, é vontade. Legal. É isso aí, Ivan. Estamos chegando ao final de mais um AcipoaCast. Quintino, foi um prazer te receber aqui, né? Uma emoção
uma história de vida que comprova o seu sucesso, né? A gente conversa muito, toma muito café junto, mas só um momento como esse para se aprofundar, né, dentro dessa realidade. Tá, eu acho que esse projeto que você lançou e começou esse podcast foi na época de campanha, né? De eleição. E Isso, hoje tá você me perfeito. colocou que você quer manter isso como um case, né, para a entidade. Eu acho isso fundamental, aquilo que a gente estava falando. Por incrível que pareça, eu tenho 30 e poucos anos de cidade e às vezes eu não conheço, né, ou eu não consegui fazer negócios aqui. E a importância da associação comercial para estar trazendo esse link, esse lastro, né, dos empresários aqui para se unir, que é aquele papel que a gente faz também com um grupo de empresários, eu acho que é motivacional e muito importante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aliás, Quintino. é Obrigado o pelo seu nosso último trabalho. ano na gestão? Isso. Eu a caminho de casa, nos bate-papo com a minha esposa, a gente está ainda falando sobre isso, né? Eu acho que a associação comercial teve um trajetório de quatro mandatos, na verdade, vamos incluir o próprio Ângelo, né? Que na verdade a gente sabe, o Ângelo também, dentro das suas possibilidades, inclusive no último mandato, por causa da razão de saúde, foi quando ele me convidou para vir a ser presidente, já fazia um bom trabalho, e aí eu entrei, a gente fez um trabalho de trazer a entidade de volta, né? Vamos dizer assim, para o brilho, para o conhecimento da população. Tivemos a passagem do Rodolfo, fez toda a questão da administrativa. E aí entrou você, o técnico, né? Que hoje selou toda essa questão, né? Dessa trindade aí das nossas gestões. Quero parabenizar e dizer para você realmente que foi muito, muito bom. Você demorou a sair da vice-presidência para vir para a presidência, mas eu acho que você fez que nem eu fiz com a Kim Collins, escola, né? Você viveu os bastidores para depois, quando você implantar a sua presidência, você falou, não, eu sei os erros Exercer. e vou exercer agora Não, as mas soluções. eu digo que os erros, né, os acertos são tentativas, né? Então, o empreendedor é um cara que tenta. Se ele não tentar, ele não está empreendendo. E quando eu vejo, né, essa corrida de bastão, quer dizer, o Ângelo passa para você, Quintino, você passa para o Rodolfo Zaharanski e ele passa para mim, eu vejo que eu estava na hora certa, no momento certo, porque, de fato, alguns degraus que vocês subiram, eu ia ter dificuldade de subir. Então, quando eu venho e entrego o meu melhor, que é a parte técnica, né, é porque vocês já subiram muitos degraus sozinhos. E se você me permite, como participante, né, dessa história, eu tenho aqui uma preocupação muito grande qual vai ser o próximo gestor da entidade, assim que eu sei que você também tem, e a gente precisa tranquilamente trabalhar isso, né, para que não haja uma dissolução do que a gente trabalhou esse período A gente todo. tem uma responsabilidade, né? A gente eu acho que esse nome vai sair dos quadros mesmo, dos conselheiros e diretores, né? A gente quer que esse nome realmente dê essa continuidade. É uma corrida de bastão, que ele pegue o bastão e jogue a associação mais para frente. Bacana. E antes de eu passar a palavra para o Ivan, para ele fazer as considerações finais, o Acipoacast é um programa, né, que a gente está retomando e faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro aqui da associação. A associação agora em janeiro fez 50 anos e durante todo o ano de 2026 a gente vai ter várias atividades que vão comemorar aí esses 50 anos de história junto com o Poá. Ivan? Essa questão que o Quintino falou, eu observo já há algum tempo, vocês subiram a régua num nível assim que coitado do próximo presidente, né? Eu tenho dó de quem vai assumir essa casa, cuidar de tudo isso, fazer isso que vem sendo feito, trabalhar em pró à sociedade empresarial, que é algo que realmente precisa ser feito, precisa ser olhado com atenção, né, Fábio, com carinho. Tá? E, Quintino, a gente finaliza te agradecendo imensamente. É um orgulho aprender. Eu já falei isso para você, você esteve lá comigo um momento. Falei, quando eu crescer, eu quero ser assim, igual você. E é realmente de coração. A verdade é uma coisa que eu vejo em você. A gente se conhece tem 2, 3 anos, né, efetivamente. Mas quando eu crescer, eu quero ser como você. Só pontuando, né? Eu coloquei uma coisa aqui de repente, mas não existe o descarte do nosso presidente fazer um segundo mandato, né? Isso agora é um trabalho durante o ano que nós, com certeza, a Associação Comercial, vamos estar trabalhando aí, mas não está descartado, né? Não só já o convite, mas como ele vinha fazer um segundo mandato perfeitamente. Mas vamos lá. Eu quero aproveitar diante dos dois aí agora como companheiros, né, como amigos e companheiros pelo Rotary Club também, agradecer, que nem você citou que eu fui presidente do Rotary Club, isso foi muito bacana, muito fácil também diante de colegas e companheiros que a gente tem dentro do clube, que nada mais para você fazer um bom trabalho você precisa de ter pessoas, né, e a gente teve essas pessoas que são, no caso vocês dois aí, que contribuiu muito com a minha presidência. Legal? Eu só lembro dos ruídos.
Os ruídos, né? Os ruídos. Não causa ruído, hein, Quintino? Por favor. Aproveitando, você que acompanhou o episódio até o final, obrigado, a nossa gratidão por ter acompanhado o nosso conteúdo. Falando de Rotary, né? Eu acabo misturando tudo, mas eu sou assim. As reuniões acontecem de quarta-feira às 8 horas aqui na sede do Rotary de Poá. E você vai ser muito bem recebido, né? Se quiser participar das nossas reuniões. O jantar é sempre muito bom, né? Muito bom. Doutora Sidney sempre manda bem ali na coordenação. Nos encerramos por aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado, Quintino, pela presença. Gratidão. Quintino aí inaugura, né, a nossa série de podcasts, né? Foi uma honra recebê-lo. E é isso aí, Poá. Até a próxima. Valeu. Próximo. Até a próxima.